O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus ensinava no templo, dizendo: como é que os mestres da lei dizem que o Messias é filho de Davi? O próprio Davi, movido pelo Espírito Santo, falou: disse o Senhor ao meu Senhor: senta-te à minha direita, até que eu ponha teus inimigos debaixo dos teus pés. Portanto, o próprio Davi chama o Messias de Senhor. Como é que ele pode então ser seu filho? E uma grande multidão o escutava com prazer. Palavra da salvação. Ouvimos leituras que muito se encaixam na celebração mensal que oferecemos a Deus, como gratidão pela aparição de seu filho no século XVII, a famosa aparição do Sagrado Coração de Jesus, que estimulou, que acelerou a devoção a este acontecimento. Porque a devoção ao Sagrado Coração já existia, e há muitos séculos. A aparição de Jesus a Santa Margarida Maria Alacoque acelerou esta belíssima devoção. E de que forma estas leituras se encaixam nesta devoção? A leitura primeira, espero que vocês tenham ouvido bem, tenham prestado atenção. Leitura do livro de Tobias, portanto, Antigo Testamento. Trata-se de um livro belíssimo que mostra como Deus é providente para com aqueles que nele esperam. Mas uma providência que segue os critérios dele, não os nossos. Temos pressa, mas o prazo de Deus quase sempre é diferente do nosso. Tobias era um velho, um ancião, que estava cego, e lembrou-se que tinha uma dívida para receber, não era para pagar, para receber de um parente distante que morava no lugar muito longe. Ele então chamou o filho, que tinha o mesmo nome, também se chamava Tobias, explicou para ele que tinha um parente distante, que devia uma certa quantia, e que muito ajudaria se recebessem naquela situação de pobreza em que se encontravam. Então, Tobias pai pede ao Tobias filho que vá em busca desse parente, faça uma viagem e veja se ele tinha condições de pagar. Tobias filho aceitou: sim, pai, eu vou fazer a cobrança. Farei essa viagem, farei a cobrança. Porém, o Tobias filho não sabia o caminho, não conhecia as estradas, nunca nem tinha visto esse parente na sua vida. Mas aceitou o que o Tobias pai lhe tinha pedido. E então Tobias filho sai pelo caminho. E agora, o que é que eu faço? Vou ter que pedir informação até chegar lá, porque não sei nem para onde é que fica esse lugar. É quando aparece um belo jovem, se apresenta, pergunta o nome, para onde está indo. Tobias filho conta a história. Esse jovem diz: eu te ajudo, eu te levo até lá. E foram dias e dias e dias e dias de viagem. Ao final da história, o Tobias filho encontra o devedor, que lhe paga toda a quantia, e então Tobias filho e esse jovem misterioso retornam, voltam para a casa do Tobias pai. E é chegando lá que o jovem misterioso se revela. Ele se resplandece e diz: eu sou o arcanjo Rafael. Eu sou um dos 7 arcanjos que contempla sem cessar a face de Deus. Deus me enviou para te guiar, para te acompanhar, para providenciar o que fosse necessário,
E agora que já cumpri minha missão, volto para os céus, volto para a face do Deus eterno. Impressionante esse relato. Quem tiver paciência, leia na própria Escritura Sagrada. Belíssimo. Deus envia seu anjo de maneira providencial como socorro de uma situação vivida, situação muito difícil, vivia por um ancião que estava cego e na pobreza. Tanto é que na parte final, o ancião, o Tobias pai, recupera a visão com base no medicamento ensinado pelo próprio anjo. Daí porque as imagens de São Rafael, do arcanjo São Rafael, são desenhadas ou esculpidas, ele segurando um peixe, porque esse medicamento partia da gordura desse peixe. Mas o que nos interessa aqui, acima de tudo, é a providência de Deus. O Sagrado Coração de Jesus aparece no século XVII, quando a fé e a piedade estavam começando a ser corroídas pelo avanço de muitas ciências, pela presunção do ser humano de ser independente de Deus. E esse processo não parou, ele continuou. E vem até os nossos dias. Estamos no século XXI. 16, 17, 18, 19, 20. Imagina a situação no século XXI. Bem pior do que no século XVI. É uma celebração, portanto, que nos faz recordar a grande importância de compreender, de cultivar sem piedosismo, mas com piedade séria, piedade profunda, a devoção a este sentimento que Deus tem por cada ser humano, que lhe custou caro, custou o sangue de seu próprio filho pendente da cruz. E no Evangelho, Jesus tenta fazer seus ouvintes compreenderem que ele é muito mais do que aquilo que estão vendo. Ele é o Messias? É. O que é Messias? Palavra hebraica que significa o escolhido por Deus. Jesus é o Messias, é o escolhido por Deus. Jesus é descendente do rei Davi. Daí porque, com muita frequência nos evangelhos, vemos a expressão Jesus, filho de Davi. Filho aqui é descendente. Porque nem filho de São José ele era, biologicamente falando, não. O evangelho é claro quando diz que a concepção de Jesus no ventre da Virgem Maria foi uma concepção virginal, não teve participação de São José. Mas Jesus é descendente de Davi, do rei Davi, mediante a Virgem Maria. Então Jesus está tentando fazer seus ouvintes compreenderem que ele é Messias, mas é muito mais que Messias. Ele é Deus. Essa verdade, certamente pouquíssimos naquele momento compreenderam, porque é uma verdade muito alta, muito pesada, muito elevada. A própria igreja, a nossa igreja, 3 séculos depois, foi e que encontrou a expressão ou vocabulário mais adequado para explicar isso. Porque Jesus aqui está se referindo a um salmo. Então ele comenta: como é que os mestres da lei dizem que Messias é filho de Davi? Traduzindo, como é que vocês que estudam tanto a lei de Deus, a lei de Moisés, dizem que o Messias é descendente de Davi? Que é descendente é. Mas Jesus tenta apelar para que compreenda essa verdade, que sendo Deus, ele é eterno, não tem começo nem fim, portanto não descende de ninguém. Pesado, né? Para a compreensão dos ouvintes era muito pesado. Então ele cita um salmo, né? O próprio Davi, movido pelo Espírito Santo, quer dizer, neste salmo que o rei Davi escreveu, levado pelo Espírito Santo, ele diz: disse o Senhor ao meu Senhor, senta-te à minha direita,
até que eu ponha teus inimigos debaixo dos teus pés. Davi, inspirado pelo Espírito Santo, chama o Messias de meu Senhor. Jesus, então, cita esse trecho do Salmo para insinuar sua divindade. Se o próprio rei Davi, séculos atrás, reconheceu no Messias o seu Senhor, é porque este Messias não é seu filho, porque se fosse filho, seria abaixo dele, não seria seu Senhor. Então, se o Messias é Senhor do rei Davi, é porque está acima dele. Então, de maneira muito implícita, porém direta e profunda, Jesus aqui declara sua condição divina. Nós cristãos, vivendo tanto tempo depois, temos o privilégio de contar com essa verdade revelada, explicitada, sistematicamente exposta. Então, somos privilegiados. Nós compreendemos com exatidão o que Jesus quis dizer naquele momento. E naquele momento, seus ouvintes não compreenderam tudo. É uma verdade fundamental. Jesus Cristo é Deus, é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. É Deus. Se ele não fosse Deus, nossa religião seria uma grande mentirosa. Tudo estaria perdido, tudo seria mentira. Porque se ele não fosse Deus, não existiria salvação, porque somente Deus pode salvar, ninguém mais consegue salvar, somente Deus. Então, quem teria sido crucificado seria simplesmente um fracassado, um líder político mal-sucedido. Mas a nossa fé vai muito mais adiante e enxerga nesse crucificado o Messias, Deus feito carne para a nossa redenção. Deus que, através da encarnação de seu Filho, providencia a nossa eternidade. Prenunciada, de certa forma, na leitura do livro de Tobias, quando, através do anjo, Deus providencia tempos melhores para o velho Tobias, recuperando-lhe também a visão. Então, que a visão de nossa fé, nesta celebração, receba mais uma luz, seja fortalecida, para que possamos caminhar com despojamento, cientes que a figura deste mundo é importante, é passageira. E é exatamente por isso que é importante, por ser transitória. A figura desse mundo é importante porque é uma oportunidade que não se repete. Passamos apenas uma única vez por esse mundo, para dele aproveitar tudo o que for necessário para a nossa santificação, para a nossa salvação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.